Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Zona de Impulso, um projeto da Impulsionar, feito e idealizado para proporcionar conteúdos relevantes para profissionais de RH e líderes. E hoje nós trazemos um tema que é o alinhamento entre negócios, cultura, liderança e RH. Então, para que a gente possa ter uma atuação no RH e ter uma atuação frente a uma liderança de uma equipe, é preciso que a gente compreenda as interfaces entre esses 4 pilares, né? A atuação do RH, a atuação da liderança frente a esse negócio, a essa cultura, é fundamental para que a gente possa fazer, na realidade, a calibragem da nossa atuação. Eu vou compartilhar agora com vocês um conteúdo desenvolvido para que a gente possa compreender e aprofundar esse tema, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, nós podemos compreender melhor as exigências, as necessidades da nossa atuação frente a uma área de recursos humanos ou como líder frente a uma equipe ou a uma empresa, quando a gente compreende esses pontos de interseção entre negócio, cultura, liderança e RH. Vamos falar inicialmente de cada um, para que a gente compreenda lá na frente a interface, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em negócios, a gente fala essencialmente em frente a uma área e frente a uma equipe, a gente fala em uma clareza sobre o propósito. Vocês têm visto a recorrência desse tema, o quanto qualquer livro hoje de liderança, de gestão, de RH, como eles fazem um apelo forte a clarificar esses rumos, esse propósito. Então, o que a gente pode perceber é que como é que a gente consegue contribuir e consegue clarificar a nossa atuação do dia a dia de um RH sem a gente ter claro qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores dessa organização. Então, se você que está à frente de um RH ou você que está à frente de uma equipe não tem essa clareza, eu acho que o primeiro grande papel seu é clarificar esses rumos. Então, a gente precisa, por que a gente precisa clarificar os rumos do propósito? Porque ele é quem dá essa energia para a execução. É ele quem traz a alma desse negócio para que a gente possa influenciar positivamente as pessoas. Então, a gente diz que a estratégia do negócio, ela vem desse propósito e ela é desdobrada em ações e em objetivos estratégicos. Então, se a gente não tem ou não sabe qual é esse caminho, fica muito difícil impactar as pessoas. E aí a gente vem e diz o seguinte, como é que a gente pode fazer na prática, no dia a dia, né, clarificar esses rumos ou contribuir com a organização, caso ela não tenha bem isso definido, porque vamos lá, vocês podem ter duas situações. Vocês podem estar numa empresa ou liderar em uma empresa que não está claro esse propósito. Então, a gente então precisa contribuir com essa clareza. Através de quê? Existem ferramentas, existem metodologias de como a gente chegar a uma clarificação da missão, da visão e dos valores. Então, é preciso que vocês encontrem aí essa forma de fazer, essa forma de contribuir, né? E aí, assim, a gente vem e diz, a gente já, inclusive no nosso último Zona de Impulso, que foi feito pela Samara, né, ela que conduziu e facilitou o conteúdo, ela trouxe exatamente essa questão aí da importância do RH estar linkado ao negócio. E aí eu vou perguntar para vocês, profissionais de RH e líderes, está claro para você qual é o segmento que a empresa atua? Vocês conhecem os desafios desse segmento?
Então, quando eu faço essa pergunta, você pode dizer, ah, mas é óbvio que está claro, eu entrei na empresa, então eu sei qual é o segmento que a empresa atua no mercado. Será? Será que você conhece aí todos os desafios do segmento, do mercado, para depois entender os desafios da organização que você atua? Então, isso é super importante para um processo de alinhamento do RH ou dos líderes com o negócio. E aí a gente vem e diz, essas perguntas a nível de segmento, elas são perguntas gerais, são perguntas básicas e fundamentais, que o RH precisa conhecer, precisa ler, precisa estudar, precisa aprofundar. E aí existem perguntas específicas. O que a empresa faz? O que a empresa busca? E quais são os planos para os próximos 6 meses? Esses questionamentos, eles são muito importantes para que nós possamos alinhar a nossa atuação e construir planos e construir uma rotina que vá contribuir. Quando eu pergunto o que a empresa faz, nós estamos a par hoje dos principais projetos da empresa, isso é o que a empresa faz. Né? Não é só a empresa é de um segmento imobiliário, ou a empresa é do segmento da saúde. Não, eu preciso entender o que é que ela está fazendo desse segmento, qual é o propósito dela, qual é a proposta de atuação e de busca dela. E aí vem uma pergunta bem impactante. Eu tenho conhecimento dos planos para os próximos 6 meses da empresa? Se eu não tenho como responder essas perguntas, aqui vai ficar a primeira tarefa que nós temos que fazer ainda essa semana. Nós precisamos buscar conhecer esses pontos. É como se isso aqui fosse um pequeno diagnóstico para você ir, na realidade, se aprofundando no negócio. Porque hoje os negócios, nós sabemos, nós estamos vivendo aí um impacto grande, né, de mercado, de contexto delicado, de contextos de incertezas. Então, nós do RH e nós líderes precisamos estar muito antenados em quebrar muitos paradigmas, em trazer uma atuação nova e relevante para o negócio. Porque hoje nós não temos mais as certezas que nós tínhamos no ano passado. As certezas de hoje viraram incertezas. Então, a gente precisa compreender aonde a nossa atuação vai impactar para trazer essa inovação, para trazer essa reflexão, para contribuir com ações que vão dar um resultado no contexto de hoje. Por isso que é importante essa atualização. É importante que os líderes e o RH trabalhem de uma forma muito alinhada e conjunta, porque é através dessa atuação, é através dessa relação de troca que nós vamos poder contribuir efetivamente com o resultado da empresa. E aí vem a pergunta final, né, desse mini diagnóstico aí, desse mini estudo de compreensão do contexto de negócio. Como gera e entrega valor para os clientes? Como a empresa gera e entrega valor para os clientes? Porque muitas vezes eu sei que é de um segmento, vamos supor, de varejo, mas eu tenho compreensão como é que ela gera valor, eu tenho compreensão quais são as necessidades dos clientes dessa empresa. Mas aí você pode dizer, ah, mas Cláudia, eu não trabalho na área comercial. Não, a gente precisa conhecer e ter um impacto de compreensão nesse cliente, de necessidade desse cliente. Então, essa compreensão do negócio, ela é fundamental. E, gente, hoje a gente sabe que cada vez mais, né, a gente está diante de, como a gente falou, de um cenário delicado. E esse cenário nos exige uma quebra de paradigma e um olhar novo
e uma forma nova da gente atuar. Eu não posso mais estar querendo atuar numa área de recursos humanos dentro de uma premissa de um outro contexto. Então, o movimento de trabalho está mudando, o movimento de como serão as profissões no futuro está mudando. Então, a gente precisa compreender o que é que isso tem a ver comigo aqui, dentro do contexto que eu atuo no meu RH, mesmo que eu seja analista, mesmo que eu seja coordenadora, mesmo que eu seja gerente. Qual é o impacto disso? O que é que eu preciso trazer para contribuir? Eu estou batendo muito nessa tecla porque é algo que o RH precisa se empoderar e se apropriar. E aí a gente vem com o tripé aí da cultura, o pilar da cultura. Então, conhecendo já esse negócio, com certeza a gente vai poder compreender quando a gente fala de uma forma bem simples, o que é cultura, né, dentro de uma organização. São os comportamentos, são os valores, são as crenças, os hábitos, os acordos internos. Eu sempre digo que é assim, é como nós fazemos as coisas dentro da empresa. Como a gente resolve problemas, como a gente divulga as nossas normas, como a gente divulga os nossos combinados. Então, essa forma de ir vivendo, né, dentro da organização, ela é muito, adequada ou não ao negócio que nós estamos vivendo. Então, é preciso que o RH, ele tenha essa sensibilidade de compreender que cultura é o somatório de todos esses comportamentos, valores, crenças, hábitos e acordos. E isso muitas vezes vem da onde? Vem da liderança. Então, quem imprime o ritmo da cultura, quem imprime se essa cultura vai ser forte ou se essa cultura vai ser fraca a nível de alcance, produtividade e performance, é a liderança. Então, a liderança, junto com o RH, porque aqui a gente pressupõe que o RH é um parceiro do líder, né, no alcance desses resultados, junto com o RH são guardiões dessa cultura, porque quem vai dar esse tom é a liderança. Então a gente diz que a cultura é como se fosse esse exemplo prático da liderança. E aí a gente traz que o que é uma cultura forte? A gente tem ouvido muito falar, a empresa X está trabalhando, tem uma cultura forte. Porque se a gente parar para analisar no contexto de mercado, quando a gente fala em questões do passado, o passado próximo, ano passado, né? A gente via que cada vez mais as empresas está existindo um movimento, né, forte de empresas que estão se destacando no mercado. Claro que vocês sabem hoje mais do que nunca que as empresas de tecnologia elas estão tomando uma proporção a nível de atuação no mercado de performance muito forte. Por quê? Porque a sua cultura e o seu modelo de condução do trabalho, ela era uma cultura que está, na realidade, se adequando muito bem aos atuais comportamentos e exigências, né, de como se vive, dessa cultura. Então, a gente, quando fala cultura forte, é uma cultura que existe um alinhamento entre o discurso e a prática do dia a dia. A gente vive isso, a gente percebe isso de uma forma muito intensa dentro da organização. As pessoas veem que o líder faz, principalmente o líder maior dessa empresa, é o que a gente vivencia no dia a dia. Não existe uma diferença entre discurso e prática. E esse alinhamento cultural, ele advém de onde? Ele advém da gente poder compreender as funções, né? Compreender que suas funções, como é que elas estão acontecendo dentro das organizações, como é que as pessoas estão vendo as suas funções dentro do resultado da empresa, se existe um reconhecimento claro, né, dessas funções a nível de
dar valor e significado ao trabalho de cada um, porque cada pessoa dentro da organização é importante e o RH precisa cada vez mais ter ações, ter formas de provocar e incentivar os líderes a enxergar o valor que tem em dar significado a cada colaborador da sua equipe. E isso é uma forma mais prática e mais funcional da gente engajar, motivar e criar uma unidade. Né? Se fala tanto, assim, quando a gente chega dentro das organizações, que a gente vai conversar com os líderes, né, que a gente vai conversar com os RHs, a gente vê muito, gente, esse discurso de que eu preciso envolver, integrar a minha equipe. Eu preciso que a minha equipe tenha um sentimento de dono. Então, esse é um discurso. Mas quando você entra um pouco e conversa um pouco com essa liderança, você basta conversar uns 20 minutos, você já percebe no discurso dessa liderança, na linguagem desse líder, que aí vem a história da cultura, qual é a cultura reinante ali. Se é uma cultura do comando e controle, ou se é uma cultura de contexto. É interessante que tem um livro que é Powerful, né, que é um livro muito interessante, escrito pela Paddy McCord, e ela fala que na realidade ela é uma grande executiva de RH da Netflix, ela era de uma outra organização, e aí ela foi convidada desde o início da Netflix, ainda quando a Netflix era pequenininha, junto com esse sócio fundador, criar essa empresa, dar corpo a essa empresa, né? E aí, então, assim, ela nasceu junto com essa organização para que ela pudesse ver, através de uma mudança de cultura, porque o que eles queriam, interessante que quando esse fundador ligou para ela, né? Ele disse assim: você topa o desafio da gente mudar a cultura da Netflix para que ela possa dar certo? E aí ela falou: eu topo. É só a gente, na realidade, realizar dentro do ambiente tudo aquilo que a gente tem vontade de ter e sempre teve. Porque ela antes trabalhou em outras empresas, né? Antes ela tinha um modelo de RH bem tradicional. E ela via que muitas vezes era o discurso diferente da prática, muitas vezes se falava que as pessoas eram importantes, mas não se dava a importância necessária às pessoas. Então é interessante que ela chegou com um olhar que ela já tinha tido a experiência anterior de um ambiente, de uma cultura que não favorecia a inovação, a criatividade, que essa nova empresa exigia para que ela pudesse se posicionar no mercado. E aí ela começou esse trabalho sempre com a visão de que o que eu posso fazer aqui para proporcionar um ambiente que tanto se sonha dentro das organizações, que tanto eu vi como necessidade de uma atuação mais eficaz das pessoas dentro das empresas. Então, ela fala muito dessa questão de dar ao funcionário o espaço necessário para que ele possa atuar de uma forma significativa, para que ele traga os seus conhecimentos e some a essas necessidades da empresa, tá? De atuação. Então, assim, gente, era um mega desafio. Né? É super desafiador você pegar uma empresa e elevar a um contexto onde você vai dar uma virada na cultura dessa empresa. Tá? Então, assim, não é algo fácil, né? E aí vem o seguinte: como essa cultura percebe e analisa o comportamento dos líderes. E aí é uma pergunta muito para os RHs, que a gente precisa perceber e analisar o comportamento dos líderes. Porque se são os líderes que formam essa cultura, a gente tem que estar com um olhar muito voltado para formas de comportamento que contribuem ou não contribuem com uma cultura forte, com a cultura que o negócio, que o segmento que está aí vai exigir. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar analítico
ter esse olhar de dados, né? Que hoje a gente sabe que assim, a maior riqueza dentro de uma organização é a nossa capacidade de analisar. É o que nos diferencia das máquinas, né? É a nossa capacidade. Hoje, até as máquinas já estão também analisando, mas essa capacidade de sentir e analisar, de perceber e analisar, né? Cada vez mais a gente sabe que as máquinas já estão fazendo muitos processos que hoje, se a gente se pergunta o que eu faço hoje, uma máquina pode fazer, então a gente precisa repensar a nossa atuação, a gente precisa inovar a nossa atuação, a gente precisa trazer um novo olhar. Então a gente precisa ser humano para atuar e impactar seres humanos. Então, isso a máquina não faz, gente, isso é nosso, né? Então, assim, contribuir com esse olhar, contribuir com essa percepção. E aí, assim, como é que eu posso fazer para alinhar essas percepções e ter, na realidade, uma conversa franca. No livro também é bem interessante, eu vou trazer aqui essa questão do livro, que ele fala muito em honestidade radical. Na realidade, ela tem uma atuação a nível de RH, a empresa como um todo, porque o RH lá, ele não é uma área, né? O RH lá é um oxigênio. Não existe o RH área, né? Existe porque todos lá são provocados a atuar dentro do tripé de seleção, de desenvolvimento, de valorização. Todos têm um impacto sobre isso, porque você imagina só uma pessoa, só uma área cuidar de toda uma dimensão de desenvolvimento e de gestão humana. É difícil, né? Então, a gente precisa ir provocando as empresas a ter esse olhar mais holístico sobre o que é o desenvolvimento humano. E aí ela traz muito essa questão da honestidade radical, do discurso assim, de debates, né? Ter sempre muito forte essa questão dos debates, ter sempre muito forte o quanto isso contribui, né, para elevar o nível de atuação e de engajamento e motivação das pessoas. Foco constante no futuro dos líderes. Então, existe esse foco. Como o líder está sempre pensando no futuro, no crescimento. E aí, assim, muitas vezes o RH tem que ser aquele que vai provocar esse tipo de reflexão, né? Então, assim, é bem interessante que nós sabemos que nós humanos, nós nascemos para criar. Nós nascemos para fazer coisas diferentes, né? Nós nascemos para inovar, para trazer o novo, para pensar em novas possibilidades. Assim é que nós vamos crescendo, né? Se a gente parar para pensar, gente, há 10 anos atrás, a gente não tinha o smartphone que a gente tem hoje, a gente não tinha o Uber, a gente não tinha uma série de propostas, a gente não tinha o WhatsApp, né? Hoje em dia, a gente tem toda uma possibilidades de uma vida melhor, desde que a gente também se perceba como humano e atue como humano, porque a gente fala para as pessoas o quanto é importante desenvolvê-las, o quanto elas são importantes, mas a gente trata elas como máquinas, né? A gente dá para elas todo dia uma rotina, a gente não escuta, a gente não ouve ideias delas, a gente acha que elas não podem contribuir com o nosso negócio, né? E não é assim. As pessoas podem contribuir, desde que elas tenham um meio para isso, desde que elas estejam no lugar certo, na função certa, alinhada com o comportamento dela. E, é claro, impactando nesse desenvolvimento. Mas para isso é preciso que haja esse engajamento, esse alinhamento, né? E aí, assim, o que é que eu vou trazer aqui como reflexão para vocês? Né? Fora aquelas primeiras questionamentos, os líderes praticam os valores da cultura da empresa? Os líderes da empresa que você participa, ou você que é líder, você percebe que você pratica
os valores da empresa? Você que é RH, você pratica os valores da empresa? Gente, isso é um questionamento forte. Porque às vezes a própria área de RH, às vezes o próprio profissional de RH, ele não pratica os valores da empresa. E líderes e RH, e aí eu estou falando de líderes do RH também, estou falando de líderes da empresa como um todo, eles precisam compreender o quão é pedagógico o exemplo de vocês, o quanto contribui o exemplo de vocês, tá? Então, isso é muito forte dentro da organização. E agora a gente vem para a questão da liderança. Dentro da questão da liderança, o que a gente pode ver a gente já falou aqui, né, e várias contribuições e sobre a importância da liderança na contribuição desse alinhamento e de uma construção de uma cultura forte. Se a gente falar minimamente aqui, o que é liderar? Liderar, assim, de uma forma bem simples, é a capacidade que eu tenho de influenciar pessoas para um resultado, para uma ideia, para um projeto, para uma demanda. Então, se é a minha capacidade de influenciar, eu tenho que ser muito bom em relacionamento humano. Eu tenho que ser muito bom em comunicação. Quando eu falo muito bom, eu não preciso ser aquela pessoa que fala muito, nem preciso ser aquela pessoa ultra social, mas eu preciso ser aquela pessoa que compreende o funcionamento humano, compreende as necessidades humanas. Eu preciso compreender isso, né? E aí, assim, o líder tem que compreender que ele tem que ser expert em contratação. O RH tem que ser expert em contratação. Porque, veja bem, a gente está falando aqui de construir um contexto dentro das novas exigências, né? Cada vez mais, vocês podem ver, a tecnologia vai bater, a tecnologia vai trazer uma exigência aí que a gente já está vendo forte do digital. Eu não preciso nem trazer isso, porque nos nossos outros zonas de impulso a gente já trouxe isso de uma forma muito impactante, muito direta, né? O quão esse mundo que está sendo cada vez mais digital vai exigir da gente um posicionamento diferente, como eu já falei. Então, eu preciso estar cercado das pessoas certas. Eu não posso fazer um processo seletivo olhando só o meu prazo de contratação. Isso não é justo com a organização. Isso não é justo com as pessoas que estão ali. Eu preciso trazer o melhor profissional, o melhor talento. Nem que isso dure mais tempo. Porque o meu compromisso tem que ser com as pessoas e com o negócio, com as pessoas que estão ali, porque sabendo dessas exigências cada vez mais latente que está surgindo, eu no RH tenho que ter e tenho que prospectar e tenho que buscar os melhores profissionais. E tenho que preparar esses líderes para buscar, para compreender os mecanismos de como explorar, muitas vezes, às vezes até intuitivo, né? Eu conheço alguns líderes que dizem assim, quando o RH me manda as pessoas, eu já sei, né? Porque basta eu conversar, eu já sei quem é a pessoa. Às vezes tem mesmo, gente, pessoas que têm uma habilidade muito grande intuitiva, né, de tanto que é conectado com as pessoas, de como aquele funcionamento, se vai ter aí um alinhamento desse fit cultural, né, desse candidato com a empresa. Então é bem interessante o quão eles são intuitivos e selecionam bem. Então, a gente precisa ser muito forte na contratação, a gente precisa ter mecanismos, a gente precisa ter ferramentas cada vez mais otimizadas, cada vez mais trazer a tecnologia para perto do RH para a gente poder buscar o profissional mais alinhado a essa necessidade. Isso vai nos gerar uma economia de tempo, de agilidade
de atuação, de produtividade, de ideias que muitas vezes podem tirar a empresa de um grande sufoco, de pessoas que vêm com uma capacidade enorme de solucionar problemas. E aí o líder, e aí a gente no RH também, como grande parceiro da liderança, tem que desenvolver e manter. Para desenvolver e manter, a gente precisa desenvolver nos líderes a capacidade de dar feedbacks constantes para a prática da honestidade radical. O que é essa honestidade radical? É eu poder dizer a verdade, é eu poder ser sincero. E eu sei que ninguém vai me perseguir, eu sei que ninguém vai me marcar, como a gente escuta, eu sei que eu não vou ser rejeitado e excluído. Gente, eu sei que isso para algumas empresas é um sonho, né? Eu sei que isso para algumas empresas é uma realidade que não se vive, né? A gente acompanha inúmeros RHs aqui, a gente acompanha várias lideranças. Eu canso de ver líderes, gente, chorando na minha frente, porque não consegue ter autonomia, porque não consegue desenvolver a equipe, porque não consegue ter um discurso e uma prática alinhadas. Eu sei o quanto isso faz as pessoas sofrer. Sabe por quê, gente? Porque isso é contra a natureza humana. E tudo que é contra a natureza humana não evolui. Tudo que é contra a natureza humana não dá frutos, né? Então a gente precisa sim compreender sobre feedback, e aí às vezes a gente encontra RHs que tem, às vezes ele mesmo tem a dificuldade de dar feedback para as pessoas, de ser essa área de uma honestidade radical. Um RH, para que ele possa ter essa liderança e para que ele possa impactar nas lideranças, ele precisa sim ser uma área imparcial. É difícil, né, gente? Como é difícil essa imparcialidade, porque a imparcialidade ela vem acompanhada da maturidade. Sem eu ter os meus conteúdos emocionais, né, organizados, eu não consigo ser imparcial e nem eu consigo ser uma pessoa de uma atuação madura, né? E aí eu preciso, para isso, sendo essa pessoa madura, proporcionar debates frequentes, provocar os líderes, né, para que eles tenham esse debate com as equipes. Tem líderes que a gente conhece que não se reúnem nem com a equipe, não tem nenhum momento, porque diz que não dá tempo, né? Não, eu não tenho tempo para conversar com o pessoal, nossa dinâmica eu estou com poucas pessoas, a nossa dinâmica é alucinante. Que pena, né? Essa dinâmica vai realmente engolir toda a possibilidade de desenvolvimento e de evolução dessa área, né? E o líder precisa focar no futuro, ele precisa compreender aonde é esse futuro, o que se quer nesse futuro, para que ele possa pavimentar esses rumos junto à equipe. Então, gente, não é nada fácil, né? Tudo que a gente está falando aqui é muito difícil. Precisa muitas vezes de um clarificar, precisa muitas vezes de uma orientação, precisa muitas vezes que o RH tenha essa condição de provocar essa liderança. E quando a gente fala em rumos, a gente fala que o líder precisa ser muito bom de traçar metas que impactem e contribuam com o negócio. Ele precisa ser muito bom em dividir tarefas de acordo com os papéis de cada um. Gente, isso causa tanto conflito dentro das organizações, porque às vezes as empresas trazem um profissional que tem uma proposta de atuação X. E às vezes o líder pega esse profissional e já coloca ele numa atuação Y. Não que isso não possa. Isso é super salutar para o desenvolvimento profissional, mas ele precisa ser combinado. Essa expectativa precisa ser alinhada, porque senão gera incerteza, confusão, falta de compromisso, né? Quebra aquele vínculo de confiança, que é tão importante para qualquer processo de desenvolvimento. E ser transparente nas decisões.
Quantas vezes os líderes tomam decisões e não falam para as pessoas? Isso, gente, é um ponto de conflito e de angústia para muitos profissionais. Não só de RH, mas para profissionais de uma forma geral. Ah, eu nunca sei o que se passa na cabeça do meu líder. Eu nunca sei, depende do humor. Hoje ele chegou bem, vixe, parece que a pisada dele está diferente. Não vamos levar nada novo, porque não vai dar certo. Gente, isso precisa virar essa página. E nós do RH precisamos provocar essa reflexão do que isso agrega de valor. Eu ter uma postura de comando e controle, qual o desgaste, qual o valor que isso está agregando. Porque quando a gente vem com esse discurso só de que não é legal, ah, isso não é bom, as pessoas se sentem mal, as pessoas não compreendem. Alguns perfis de liderança não compreendem. Mas se a gente vai para o que isso agrega de valor e a gente começa a trazer, né, insights, dados, informações que comprovem que isso não agrega valor, você está diante de uma grande possibilidade de trazer uma cultura e de repaginar essa cultura. Tá? E aí, conhecer as características das pessoas é fundamental para que a gente possa ter essa atuação de agregar, de quanto agrega valor. Então, eu preciso provocar o líder e eu, como RH, preciso conhecer as características, principalmente daquelas pessoas que vão ser meus parceiros, que vão ser os meus clientes internos, que vão ser aquelas pessoas que podem impactar e fazer acontecer o trabalho do RH. Porque o trabalho do RH não é feito numa área, nem por uma pessoa, nem por uma equipe. É feito por toda a empresa, por todos os líderes. É tão interessante, gente, quando a gente chega numa empresa que o RH brilha o olho do dono da empresa ou do CEO da empresa pelo RH, como esse RH se desenvolve, como esse RH é atuante e como as pessoas veem nesse RH uma área de resultado. Tudo o RH participa. Nós tivemos aqui, né, no nosso Zona de Impulso, com a CEO da SomaPay, né, a Nayana, que ela falou isso, né, o quanto ela brilha o olho pelo RH e o quanto o RH de lá é atuante. E de outras empresas que a gente atua, de que o quanto o RH ele tem uma atuação positiva, quantos hospitais a gente acompanha, que o diretor dá todo o apoio, tem o RH do seu lado para tudo que vai fazer, comunica, compartilha, o quanto esse RH floresce, né? Quanto esse RH se desenvolve. Então, eu preciso conhecer as características dessas pessoas para poder contribuir. Para poder fazer o quê? Ter essa comunicação clara. Porque nós, dentro de uma organização, e nós estamos aqui nesse momento na tentativa de resolver problemas de atuação do RH, resolver problemas de atuação da liderança, contribuir e impactar positivamente na ampliação, né, dessa percepção de comportamental, de atuação a nível interno com as pessoas, de relacionamento, de comunicação, de tomada de decisão, tá? Então a gente precisa ser muito bom em resolver problemas. E para resolver problemas, a gente precisa conhecer pessoas, a gente precisa ter uma comunicação clara com essas pessoas, para que a gente possa, como líderes, eliminar barreiras de produtividade. Quais são as barreiras de produtividade hoje da sua equipe, da sua área de RH? Você precisa, na realidade, eliminar essas barreiras. Você precisa transpor essas barreiras. Para o quê? Integrar e motivar pessoas. Integrar e motivar pessoas é fundamental. E o nosso último pilar, que é o RH, como eu já falei bastante, sobre o guardião da cultura junto com o líder maior.
O RH precisa se apropriar do quão ele contribui e pode contribuir na construção dessa cultura forte. Gente, tem tantos projetos bacanas, tantos projetos simples, porque gestão é simplicidade. Não precisa megas investimentos, não precisa megas estruturas. A gente pode impactar a cultura, mesmo sendo uma empresa pequena, mesmo sendo uma área pequena, mesmo não tendo um orçamento tão amplo, né? Para poder fazer essa reinvenção dessa cultura. Cada vez mais as nossas pessoas, as nossas empresas vão precisar dessa reinvenção, principalmente aquelas que ainda estão muito enraigadas, estão muito agarradas a um modelo que não vai dar mais resultado. A gente precisa contribuir na ampliação delas, nessa busca da atenção aos pontos de contribuição para desenvolver uma cultura forte. Quais são os pontos de contribuição de uma cultura forte da sua empresa? Vocês já pararam para pensar nisso? Já conversaram? Se vocês não, aí eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Você pode ir mais rápido quando você tem uma mentoria para fazer isso, né? Então, existe possibilidades de você ter os seus parceiros de construção dessa realidade. E isso é muito importante. E aí, a gente fala que esse RH estratégico e atuante, ele precisa ter a noção, como a gente falou lá da liderança, de contratar os melhores, de ter metodologias, de conhecer qual é o melhor perfil. Não é só ele ir lá, sentar com o líder e fazer lá a descrição do perfil daquela vaga que ele vai, ou que aquilo já tem até às vezes no sistema. Não, é ele na realidade, criar uma sensibilidade, ter uma sintonia dele com o negócio e olhar para aquele candidato e ver se existe esse alinhamento. Para isso, você precisa turbinar o seu processo seletivo. Como está o seu processo seletivo? Será que você sabe como turbinar esse processo seletivo? Como elevar o nível de atuação, elevar o nível de candidatos que você apresenta dentro da organização? Ou você está mais preocupado em cumprir o prazo, que é importante, mas que você precisa também compreender esse alinhamento? É desafiador, com certeza. Mas existem sim metodologias, ferramentas que vão te dar essa possibilidade de turbinar o teu processo seletivo. E aí também vem, dentro dessa questão, eu trouxe só um ponto do pilar lá de recrutamento e seleção, de movimentação, trouxe só esse ponto, que ele é chave para a gente poder alinhar negócio, cultura, né, liderança e RH. Se eu contrato os melhores, eu vou ter uma condição de construir uma cultura mais forte. Desenvolver projetos para ampliar a comunicação na empresa. Será que você tem desenvolvido projetos que ampliam a comunicação? As pessoas precisam se comunicar mais, principalmente nesse novo contexto que nós estamos vivendo. Se você trabalha em empresa que está fazendo home office, você tem feito alguns momentos de desenvolver as pessoas de qual a melhor forma, principalmente os líderes, de acompanhar as equipes, mesmo essas equipes remotas, você está trazendo essas novas ideias, você está impactando. Então, faça momentos para desenvolver a habilidade de dar e receber feedbacks. Gente, isso é um ponto crucial dentro das organizações. Né? Assim, o quão os líderes se sentem inseguros, despreparados para dar feedbacks. Então, assim, a gente precisa construir e aprimorar essa habilidade nos líderes. Como é que você tem feito isso? Existem vários mecanismos, existem tecnologias maravilhosas hoje para dar toda a segurança e suporte de acompanhamento desse processo, né?
E aí, dentro desse estratégico e atuante, como é que você tem feito para ampliar a visão de negócio das pessoas? Será que as pessoas estão compreendendo o negócio? Será que todos da empresa, quando eu digo todos, gente, é todos mesmo, eles sabem qual é o negócio, o que é que a empresa faz, quais são os principais projetos. Eu preciso, na realidade, assim, proporcionar essa energia e esse momento, né, de atuação das pessoas. E aí, para ir encerrando, eu gostaria de falar, de trazer para vocês assim, o RH ele deve compreender a interseção entre negócio, cultura e liderança. Ele tem que ir proporcionando e costurando todos esses processos. Isso é fundamental para o processo de atuação dele, de construção de uma percepção das pessoas de uma área que contribui, porque se ele ficar só na área dele, de RH, e não for buscar todos esses fatores, todos esses stakeholders, compreender esses stakeholders, compreender o ponto de interseção do negócio, da cultura, da liderança e do RH, vai ser um difícil, né, ele construir, né, essa ideia e essa percepção e essa atuação mais estratégica e atuante ligada ao negócio. Se é aquela área que o líder, quando tiver um problema, ele vai pensar no RH. Quando tiver algo para resolver, quando ele tiver que trazer uma nova ideia, junto com a equipe dele, o RH também vai ser convidado, né? Então, assim, é preciso que a gente seja essa área de onde as pessoas nos busquem para encontrar soluções, tá? E aí, eu quero trazer aqui para vocês, novamente, esse nosso encerramento sendo feito através desse provérbio africano. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Mas quem quer ir longe, vai acompanhado. Eu acho que você que atua como líder, você que atua como RH, com certeza as exigências do atual contexto vão exigir cada vez mais de você uma atuação que às vezes não está dentro do script, não está dentro do nosso modus operandi. A gente não consegue ver no dia a dia e no rolo compressor das atividades e das exigências e demandas. Mas a gente sim, quando a gente tem um mentor, quando a gente tem alguém que tem visto, que atua e que vê várias possibilidades em outros segmentos e organizações, vai poder contribuir com você. Então, não deixe de conhecer o nosso modelo de mentoria, não deixe de conhecer os nossos cursos online, que vão contribuir muito com o desenvolvimento, com a evolução dessa atuação de vocês. Tá? Então, muito obrigado a todos. Esperamos ter contribuído com a ampliação da percepção de vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.